todos. Então, dando prosseguimento à nossa segunda parte do vídeo, resolvendo o teste aplicado na química, eu vou começar com uma pergunta que é o seguinte: será que toda função contínua é derivável? Bom, isso não é verdade. Lembrando o que significa continuidade, né? Continuidade, eu digo que uma função f ela é contínua num ponto P, né? Se acontece o seguinte, né? Então, eu digo que f é contínua num ponto P se eu tenho um limite quando x tende a P dessa f de x, esse limite vai existir e o resultado desse limite é o f de P. Bom, eu digo que uma função f ela é contínua se ela for contínua em todos os pontos. Aí eu digo simplesmente que a f é contínua. Então, se eu tenho uma função de um intervalo nos reais, uma maneira visual de ver que essa função é contínua é que o gráfico dessa função ela não tem buracos, ou seja, é como você desenhar o gráfico dessa função sem tirar o lápis do papel. Então a pergunta agora é o seguinte: será que toda função contínua é derivável? E eu falei que a resposta é não. E vamos aqui a um exemplo de uma função que é contínua em todos os pontos, mas que ela não é derivável no zero, por exemplo. Então, se eu pegar a função f de x igual a módulo de x, eu tenho que essa função, o gráfico dela, é algo assim. Essa função é contínua em todos os pontos. No entanto, ela não é derivável nesse ponto aqui no zero. Então, se eu for tentar calcular a derivada dessa função, ou seja, a derivada do zero, isso daqui equivale a dizer que isso é igual a limite, quando x tende a zero, de f de x menos f de zero sobre x menos zero. X menos zero. Então, isso daqui é igual a limite quando x tende a zero. F de x vai me dar o módulo de x. F de zero é o módulo de zero, que é zero. Então, vai ficar módulo de x menos zero, que vai dar o módulo de x. E embaixo fica x menos zero, que é x. Então, para calcular isso daqui, eu tenho que lembrar que o módulo de x ele vale x se x é maior ou igual a zero. E vale menos o x se x menor do que zero. Então, para calcular esse limite, eu tenho que calcular os limites laterais. Então, calculando o limite, quando x tende a zero pelo lado direito, eu tenho que o módulo de x vai valer x. Então, eu tenho que x sobre x vai dar 1. E quando eu calculo o limite, quando x tende a zero pelo lado esquerdo, eu tenho que meu módulo de x vale menos x. Menos x dividido por x é igual a menos 1, ou seja, os limites laterais são diferentes, então, portanto, esse limite aqui não existe. Como esse limite não existe, significa que essa função ela não é derivável no zero. Então, está aqui um exemplo de uma função contínua que não é derivável no zero. Graficamente, uma função ela não é derivável quando vocês enxergarem um bico nessa função, né? Então, observe que o gráfico dessa função tem esse bico aqui e ela não é derivável. E daí a gente enxerga, né? Quando a gente calcula o limite quando tende a zero pelo lado direito, significa que a tangente desse ângulo aqui, ó, vale 1, né? E quando eu calculo pelo lado esquerdo, então pelo lado esquerdo significa que eu estou analisando agora esse ângulo aqui, ó. E quando eu calculo a tangente desse ângulo aqui, no caso pelo lado esquerdo, eu vejo que vai dar menos 1. Então, por isso que desse lado dá 1 e desse lado aqui vai dar menos 1, ou seja, tem esse bico aqui, então por isso que não é derivável. Mas então, ok, temos um exemplo de uma função que é contínua e não é derivável. Agora a pergunta é o contrário. Será que toda função que é derivável, ela é contínua? Então vamos ver isso. Então, continuando, eu vou mostrar que se f ela é derivável em x0, então obrigatoriamente ela tem que ser contínua nesse ponto x0. Então, lembrando, uma função ela é contínua, né? Vou colocar aqui do lado, ela é contínua se acontecer o seguinte: se limite quando x tende a
x0 desse f de x, esse limite existe, além disso o resultado desse limite é igual à função aplicada no ponto. Isso daqui é equivalente a dizer que limite quando x tende a x0 de f de x menos f de x0, isso é igual a zero. Ou seja, se eu provar isso daqui, eu estou provando que vale isso, ou seja, que a minha f é contínua. Então, a ideia é tentar demonstrar isso daqui. E lembrando que ser derivável significa o seguinte: ser derivável no ponto x0 significa que quando eu calcular esse limite aqui, de f de x menos f de x0 sobre x menos x0, esse limite aqui ele vai existir e o resultado eu estou denotando com f' de x0. Então, vamos lá, vamos provar isso e eu quero mostrar isso daqui, que isso daqui dá zero. Se eu mostro que isso dá zero, eu mostro que vale isso daqui, ou seja, que é equivalente, portanto, ela é contínua. Então, vamos começar com isso daqui. Então, eu tenho limite, quando x tende a zero, de f de x menos f de x0. Eu gostaria que isso desse zero para mim concluir a minha demonstração. Então, isso daqui vai ser igual a limite, quando x tende a x0, de f de x menos f de x0. E agora o que eu faço é multiplicar em cima e embaixo por x menos x0. Então, vou multiplicar aqui por x menos x0 e aqui embaixo por x menos x0. Bom, quando eu faço isso, eu não altero a minha função. E aqui eu tenho o seguinte, eu tenho que isso daqui, como a f ela é derivável, esse limite existe, e isso daqui vai me dar esse número, que é o f' de x0. Então, isso daqui existe, vai me dar esse valor. E observe que quando x tende a x0, isso daqui vai tender a zero. Então, 0 vezes esse valor aqui, isso daqui vai dar zero. Ou seja, eu mostrei que quando x tende a x0 de f de x menos f de x0, isso dá zero. Bom, mas se eu tenho aqui limite, quando x tende a x0 de f de x menos f de x0, isso dá zero, então isso daqui é equivalente a dizer que limite, quando x tende a x0 de f de x é igual a f de x0. Então, ou seja, eu estou provando que se é derivável, ela é contínua. Bom, e agora vamos resolver a quinta questão do teste da química, e aqui diz o seguinte: eu tenho um H que é contínuo x0, e eu tenho que a g de x é definida dessa maneira, e eu quero que encontre a g' de x0. Então, só recordando, o que significa H ser contínuo em x0? Significa que quando eu calcular o limite, quando x tende a x0 da H de x, o resultado desse limite vai me dar H de x0. Isso que significa dizer que H é contínua em x0. E eu quero encontrar a g' de x0. Então, eu tenho aqui a g' de x0, pela definição, vai ser limite, quando x tende a x0, de g de x menos g de x0 sobre x menos x0. Então, isso daqui vai ser igual a limite, quando x tende a x0 da g de x, que é isso daqui, ou seja, x menos x0 vezes h de x, menos g de x0. Observe que quando eu jogar o g de x0, isso daqui é a mesma coisa que x0 menos x0 vezes h de x0, ou seja, no lugar do x, você coloca x0. Só que aqui vai ficar x0 menos x0, que é zero. Zero vezes isso é zero. Então, g de x0 dá zero. Então, vai ficar isso menos zero sobre x menos x0. Então, isso é limite, quando x tende a x0, de x menos x0 vezes o h de x sobre x menos x0. Então, aqui dá para simplificar.
E como h é contínua, quando x tende a x0, isso daqui vai tender a h de x0. Então, o resultado desse limite vai me dar h de x0. Ou seja, a derivada da g no ponto x0 é a mesma coisa que h de x0. Bom, agora vamos tentar calcular a derivada do e elevado a x, né? Para calcular a derivada do e elevado a x, vamos recordar o seguinte: limite, quando x tende a zero, de 1 mais x elevado a 1 sobre x, isso daqui vai dar aquele ezinho, né, que é aproximadamente 2,7. E vamos calcular esse limite. Limite, quando colocar aqui um h tende a zero, de a elevado a h menos 1 sobre h. Eu quero provar que isso daqui vai me dar o ln de a, tá? Mas vamos calcular quanto dá esse limite. E depois eu vou usar isso daqui para calcular a derivada do e elevado a x. Então, o que eu faço aqui, eu vou fazer uma substituição. Eu vou chamar isso daqui de t. Então, o meu t vai ser a elevado a h menos 1. Observem que quando o h tende a zero, isso daqui vai tender a 1 menos 1, 0, ou seja, o t também vai tender a zero. E aqui eu vou colocar o h em função de t, então daqui eu tenho que isso daqui, o a elevado a h, é a mesma coisa que t mais 1. E aí eu vou aplicar o ln de ambos os lados. Então, aplicando o ln de a elevado a h é igual ao ln de t mais 1. Só recordando o ln, né? Ou seja, o ln de qualquer elemento, por exemplo, o ln de x, é a mesma coisa que o nosso logaritmo de x na base e. Então, quando eu coloco aqui na base e, eu coloco esse ln aqui. Então, aqui eu estou aplicando o ln disso é igual a ln disso, mas lembrando da propriedade do ln, que se eu tenho a elevado a h, isso daqui eu posso passar multiplicando, né? Então, eu tenho essa propriedade, que já foi demonstrado isso em vídeos anteriores. Então, eu posso passar para cá, isso daqui é a mesma coisa que isso, né? Eu posso passar esse expoente aqui para cá multiplicando. Isso daqui é a mesma coisa que ln de t mais 1. Então, portanto, o meu h é a mesma coisa que ln de t mais 1 dividido por ln de a. Então, agora, colocando isso tudo em função do meu t, então isso daqui é a mesma coisa que limite, quando t tende a zero. Isso daqui vai valer o t. E aqui eu tenho ln de t mais 1, ou de 1 mais t, tanto faz, dividido por ln de a. Para resolver isso daqui, como eu faço? Eu pego o primeiro e multiplico pelo inverso do segundo. Então, isso daqui é a mesma coisa que limite, quando t tende a zero, pego o primeiro e multiplica pelo inverso disso. O inverso disso vai dar ln de a dividido por ln de 1 mais t. Bom, isso daqui é a mesma coisa que limite, quando t tende a zero, de ln de a dividido por ln de 1 mais t sobre t. Porque pensem, se eu for fazer isso daqui é o que? Pega o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. O inverso disso fica o t aqui e o ln de 1 mais t aqui embaixo. Ou seja, é a mesma coisa. Então, isso daqui é a mesma coisa que limite, quando t tende a zero, de ln de a. E aqui eu posso escrever isso daqui como sendo o seguinte: 1 sobre t vezes ln de 1 mais t.
Porque aqui é como se tivesse 1 aqui embaixo, né? Então seria t vezes 1, ou seja, dá o t, 1 vezes isso, dá isso daqui. Então isso daqui é a mesma coisa, mas eu estou separando isso daqui, porque isso daqui eu vou passar aqui para cima, pela propriedade do ln. Eu posso pegar esse número e passar como expoente. Então isso daqui é a mesma coisa que limite, quando t tende a zero, de ln de A. Isso daqui é ln de 1 mais t elevado a 1 sobre t. Bom, como essa função ela é contínua, eu posso passar o limite e calcular essa parte aqui do domínio. Então, isso daqui é a mesma coisa que calcular esse limite, ln desse limite. O ln é uma função contínua, então posso calcular esse limite. E observe que quando o t tende a zero de 1 mais t, 1 sobre t, só que aqui eu estou colocando x, mas aqui está tendendo a zero de 1 mais t, 1 sobre t. Isso daqui vai me dar E, ou seja, o resultado disso daqui é E. Então, isso daqui vai me dar ln de A sobre ln de E. Mas ln de E é o quê? É o logaritmo de E na base E. E lembrem, quando esses dois números são iguais, isso daqui é a mesma coisa que 1. Ou seja, o ln de E vale 1. Então, portanto, isso daqui é igual a 1. E aqui eu só fico com ln de A. Então, portanto, o valor desse limite aqui é igual a ln de A. Bom, e agora vamos calcular a derivada do E elevado a x. Então, vamos calcular a derivada do E elevado a x num ponto qualquer, ou seja, num ponto x0. Então, isso daqui é limite, quando x tende a x0, de f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Então, isso daqui é igual a limite, quando x tende a x0, de e elevado a x menos e elevado a x0 sobre x menos x0. E agora eu vou realizar uma mudança de variável, eu vou chamar isso daqui de um h. Então, o h vai ser x menos x0. Observe que quando x tende a x0, o meu h ele vai tender a zero. E daqui, colocando x em função de h, eu tenho que meu x é a mesma coisa que h mais x0. Então, fazendo essa substituição, eu vou ter que isso daqui é igual a limite, quando h tende a zero, de e elevado a x, e x vale h mais x0, então aqui vai ficar h mais x0, menos e elevado a x0, dividido por h. Então, isso daqui é igual a limite, quando h tende a zero. Isso daqui é a mesma coisa que e elevado a h vezes e elevado a x0 menos e elevado a x0 dividido por h. Posso colocar esse e elevado a x0 em evidência. Então, isso é limite, quando h tende a zero, de e elevado a x0, colocando em evidência. E aqui vai ficar e elevado a h menos 1, isso dividido por h. Bom, isso daqui é uma constante, eu posso tirar para fora do limite. Então, isso fica e elevado a x0 vezes limite, quando h tende a zero, de e elevado a h menos 1 sobre h. Então, observe que é exatamente isso daqui, ó. Só que no lugar do a, eu estou colocando o ezinho. Então, o resultado desse limite aqui, isso daqui vai me dar o ln desse ezinho aqui. No caso aqui é o a, que vai ser o e. Então, ln de e. E o ln de e a gente sabe que é igual a 1. Então, isso daqui vai ficar 1 vezes e elevado a x0, que é e elevado a x0. Ou seja, com isso eu provei que a derivada do e elevado a x dá o próprio e elevado a x. Bom, então agora nós vamos calcular a derivada do ln
de x. E vamos usar novamente essa propriedade, ou seja, quando eu tenho, aqui eu coloquei u, né? U tende a zero, de 1 mais 1 sobre u, isso é igual a e. Eu tinha colocado x tendendo a zero, de 1 mais x, elevado a 1 sobre x é igual a e, tanto faz, né? Vou chamar isso daqui de um u ou de um x, é apenas para ficar coerente com o nome das variáveis que eu vou dar na hora que eu for calcular a derivada do ln de x. Então, eu vou calcular a derivada do ln de x. Então, tenho f de x é igual a ln de x. Eu vou calcular a derivada. Então, a derivada num ponto x0 qualquer é a mesma coisa que limite, quando x tende a x0, de f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Isso daqui vai me dar limite, quando x tende a x0, de ln de x menos ln de x0 sobre x menos x0. Aqui eu vou chamar x menos x0 de uma variável h, então eu tenho que h vai ser igual a x menos x0. E aí observando que quando x tende a x0, o meu h ele vai tender a zero. E aqui eu tenho que o meu x é a mesma coisa que h mais x0. Então, fazendo a substituição, colocando tudo em função de h, isso daqui é limite, quando h tende a zero, de ln de h mais x0 menos ln de x0 dividido por h. Mas isso daqui é a mesma coisa que limite quando h tende a zero. Agora, recordando uma propriedade do logaritmo, quando eu tenho isso menos isso, isso daqui é a mesma coisa que o logaritmo disso daqui dividido por isso. Isso daqui é uma propriedade também já vista em vídeos anteriores. Então, isso daqui eu tenho que é a mesma coisa que ln de h mais x0 dividido por x0. Isso dividido por h. Então, isso daqui vai me dar limite quando h tende a zero. Então, aqui vai me dar ln de h sobre x0. x0 dividido por x0 vai ficar mais 1. Isso daqui dividido por h. Agora, eu vou chamar essa variável aqui, h sobre x0, de u. Então, eu vou ter que meu u vai ser igual a h sobre x0. Então, observe que quando h tende a zero, o meu u também vai tender a zero. E daqui eu retiro que meu h é a mesma coisa que u vezes x0. Então, substituindo tudo por u, eu vou ter que isso daqui é a mesma coisa que limite, quando u tende a zero, de ln de u mais 1, ou 1 mais u, tanto faz. Isso daqui sobre o h, mas o h vale isso. Então, h, vou colocar aqui x0 vezes u vezes x0, tanto faz. Mas isso daqui é a mesma coisa que limite, quando u tende a zero. Isso daqui eu posso escrever como sendo 1x0 vezes 1 sobre u vezes ln de 1 mais u. E lembrando, né? Isso daqui é como se eu tivesse 1 aqui, e aí eu multiplico isso vezes 1, vai ficar isso daqui embaixo. 1 vezes 1 vezes isso é a mesma coisa que isso daqui. Então, apenas eu reescrevi isso daqui, mas é igual. E agora eu tenho que isso daqui é uma constante, né? 1 sobre x0 é uma constante que eu posso tirar para fora do limite. Então, isso daqui é a mesma coisa que 1 sobre x0 vezes limite, quando u tende a zero, de 1 sobre u vezes ln de 1 mais u. Então, isso daqui eu posso passar como expoente pela propriedade do logaritmo, né? Então, isso aqui eu posso passar como expoente. Então, isso daqui é 1 sobre x0 vezes o limite, quando u tende a zero,
de ln de 1 mais u elevado a 1 sobre u. Observe que isso daqui é a mesma coisa que isso daqui, que vai dar o E. Como o ln é contínuo, eu posso passar o limite para dentro, né? Então, isso daqui é a mesma coisa que 1 sobre x0 vezes. Então, passando o ln para dentro do ln e calculando isso daqui, então isso daqui vai me dar o E. Então, o resultado disso é ln de E. Mas ln de E, a gente sabe que vale 1. Então, isso daqui vai dar 1 sobre x0. Ou seja, a derivada do ln de x é a mesma coisa que 1 sobre x. Bom, gente, então agora eu vou querer derivar a função seno e vamos recordar esse limite, né? Então, eu tenho um limite quando x tende a zero, de seno de x sobre x, isso é igual a 1, isso foi chamado do limite fundamental. E eu tenho que seno de A mais B é a mesma coisa que seno de A cosseno de B, mais seno de B cosseno de A. E eu tenho que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Porque se eu enxergar aqui, isso daqui é o círculo trigonométrico, o raio aqui vale 1. Eu tenho que essa partezinha é o seno, né, que é o cateto oposto ao ângulo sobre hipotenusa, né? Lembrando, né? Você tem aqui, ó, aqui um triângulo retângulo, aqui A, B, C e aqui é o θ. Então, lembrando que o seno desse θ é a mesma coisa que cateto oposto sobre hipotenusa, né? A sobre C. Só que aqui eu tenho cateto oposto, né, sobre hipotenusa, mas hipotenusa vai ser 1, então o seno vai ser esse comprimento. Lembrando que o cosseno, né, é o meu cateto adjacente sobre hipotenusa. Mas lembrando que aqui o raio é 1, então se isso daqui vale 1, então o cosseno vai ser esse comprimento. E aqui eu tenho que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, isso é igual a isso daqui ao quadrado, ou seja, i. Se eu quisesse usar esse triângulo aqui para concluir a mesma coisa, eu vou concluir a mesma coisa, ou seja, aqui eu estou usando de raio 1, e aí eu tenho esse triângulo retângulo, onde a minha hipotenusa é 1. Mas se eu fosse utilizar dessa maneira, eu ia ter seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ seria igual a ao quadrado sobre c ao quadrado mais b ao quadrado sobre c ao quadrado. Aqui lembrando o teorema de Pitágoras, eu tenho que a ao quadrado mais b ao quadrado igual a c ao quadrado. Então daqui eu teria que isso vale a ao quadrado mais b ao quadrado sobre c ao quadrado, e eu tenho que a ao quadrado mais b ao quadrado é c ao quadrado, então ficaria c ao quadrado sobre c ao quadrado, que vai dar 1, ou seja, seno ao quadrado, cosseno ao quadrado é 1. Então, raciocinando dessa maneira, ou dessa maneira aqui, eu vou ter isso, que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, isso daqui é igual a 1. Ok, então vou usar essas propriedades aqui. Então, o primeiro limite que eu quero calcular é esse daqui, ó, limite quando h tende a zero, de 1 menos cosseno de h sobre h. Quero calcular esse limite aqui. Então, para calcular esse limite, eu vou fazer o seguinte. Eu vou multiplicar em cima e embaixo por 1 mais cosseno de h. Então, para calcular esse limite, eu vou multiplicar em cima e embaixo por 1 mais cosseno de h. Então, faço isso. Com isso, eu não vou alterar isso daqui, né? Multiplicando em cima e embaixo pela mesma função. Isso daqui é igual limite quando h tende a zero. Então, isso daqui vai dar o quadrado primeiro menos o quadrado segundo, ou seja, vai ficar 1 ao quadrado, que é 1, menos cosseno ao quadrado de h. Isso daqui sobre h, que multiplica 1 mais cosseno de h. Bom, lembrando que seno ao quadrado de h mais cosseno ao quadrado de h, isso vale 1. Portanto, seno
ao quadrado de h é a mesma coisa que 1 menos cosseno ao quadrado de h. Ou seja, isso daqui é a mesma coisa que seno ao quadrado. Então, isso daqui vai me dar limite, quando h tende a zero, de seno ao quadrado de h, que é a mesma coisa que seno de h vezes seno de h, aqui dividido por h, que multiplica 1 mais cosseno de h. Então, esse seno de h sobre h, quando h tende a zero, isso daqui vai tender a 1, por causa desse limite fundamental. E aqui vai tender a seno de zero, né? H tendendo a zero, então vai tender a seno de zero. E seno de zero vale zero. E aqui vai tender a 1 mais cosseno de zero. Cosseno de zero vale 1. Então, isso daqui vai ficar igual a 2. Isso aqui vai tender a 2. Então, eu tenho que isso tende a 1. E aqui vai tender a 0 sobre 2, que é 0. 0 vezes 1 dá 0. Então, isso daqui vai me dar 0. Então, portanto, esse limite aqui, ele é igual a 0. Eu vou usar esse limite aqui para calcular a derivada do seno de x. Então, vou usar isso daqui e isso daqui para calcular a derivada do seno. Bom, então vamos agora calcular a derivada do seno. Então, eu tenho a minha função f de x igual a seno de x e eu quero calcular a derivada dessa função. Então, calculando a derivada dessa função num ponto qualquer, então isso aqui é limite, quando x tende a x0, de f de x menos f de x0 sobre x menos x0, que é igual limite, quando x tende a x0, de seno de x menos seno de x0 sobre x menos x0. E agora eu vou fazer uma transformação, eu vou chamar esse x menos x0 de um h. Então, se eu tenho que h é igual a x menos x0, observe que quando x tende a x0, o meu h vai tender a zero. E daqui eu concluo que o meu x é a mesma coisa que h mais x0. Então, fazendo essa substituição, isso daqui é igual a limite, quando h tende a zero, de seno de h mais x0 menos seno de x0, isso tudo dividido por h. Então, isso daqui é igual a limite, quando h tende a zero. Agora eu vou usar essa fórmula daqui, né? Seno de a mais b, ó, seno de h mais x0. Então, vai ficar seno de h vezes cosseno de x0 mais seno de x0 vezes cosseno de h menos seno de x0, tudo isso dividido por h. Então, isso aqui é igual a limite, quando h tende a zero. E agora eu tenho esse seno de x0 aqui e o seno de x0 aqui. Eu vou colocar esse menos seno de x0 em evidência. Então, aqui eu vou ter seno de h vezes cosseno de x0 dividido por h. E aqui eu vou ter, vamos colocar aqui o menos seno de x0 em evidência. Então, vai ficar menos seno de x0, que multiplica 1 menos cosseno de h sobre h. Bom, é só a gente refazer a conta, ó. Menos seno de x0 vezes 1 dá menos seno de x0. Menos seno de x0 vezes menos cosseno de h, menos com menos fica mais, vai ficar seno de x0 cosseno de h. Então, realmente está certinho aqui, eu colocando em evidência, e aqui eu tenho essa parte aqui. Então, observe que isso daqui vai dar 1,
né? O limite fundamental. Isso daqui foi o limite que nós calculamos, e nós vimos que esse limite tende a zero. Então, vai ficar zero vezes esse número, que é o menos seno de x0. Então, isso daqui vai dar zero. E aqui vai ficar 1 vezes cosseno de x0. Então, isso daqui vai dar cosseno de x0. Ou seja, a derivada do seno é a mesma coisa que cosseno de x. E agora vamos calcular a derivada do cosseno de x. E aí eu vou usar essa fórmula daqui para calcular isso e vou usar isso daqui também. Então eu tenho que f de x igual a cosseno de x e eu quero calcular a derivada dessa função. Então a derivada dessa função num ponto x0 é a mesma coisa que limite quando x tende a x0 de f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Isso é igual a limite quando x tende a x0 de cosseno de x menos cosseno de x0 sobre x menos x0. Então, esse x menos x0 eu vou chamar de h. Então, h vai ser igual a x menos x0. Então, observe que quando x tende a x0, o meu h ele vai tender a zero. Daqui eu concluo que o x ele vale h mais x0. Posso substituir. Então, isso daqui é limite. Quando h tende a zero de cosseno de h mais x0. Isso daqui foi substituído por isso daqui. Menos cosseno de x0. E isso sobre h. Mas isso é igual. Então, agora eu vou aplicar essa fórmula aqui, cosseno de a mais b, né? Então, isso daqui é limite quando h tende a zero. Então, vai ficar cosseno de h vezes cosseno de x0 menos seno de h vezes seno de x0 menos cosseno de x0, tudo isso dividido por h. Então, isso daqui é igual a limite quando h tende a zero. E agora eu vou fazer o seguinte, aqui eu tenho cosseno de x0 e cosseno de x0, eu vou colocar esse daqui em evidência, e esse daqui eu vou deixar separado. Então, esse daqui eu vou colocar aqui, menos seno de h vezes seno de x0 sobre h. Né? Então, essa parte aqui está aqui. E essa parte com essa daqui, eu vou colocar isso daqui em evidência. Então, aqui vai ficar menos cosseno de x0, que multiplica. Então, aqui vai ficar 1 menos cosseno de h sobre h. Então, se eu refizer a conta, eu tenho menos cosseno de x0 vezes 1, vai dar menos cosseno de x0. Menos cosseno de x0 vezes menos cosseno de h vai ficar cosseno de x0, cosseno de h, porque menos com menos fica mais. Então, agora eu tenho que isso daqui vai tender a 1 pelo nosso limite fundamental. Então, como tem um menos aqui, então isso aqui vai ficar menos 1. Menos 1 vezes seno de x0 vai ficar menos seno de x0. E esse daqui, como a gente já viu, isso daqui vai tender a zero. Então, portanto, essa parte aqui vai tender a zero e o resultado desse limite vai ficar menos 1 vezes isso, que vai dar menos seno de x0. Ou seja, a derivada do cosseno é igual a menos seno de x. Bom, e agora nós temos duas funções deriváveis num x0. E eu quero mostrar que o produto dessas funções também é derivável
e vamos construir uma fórmula para isso, né? Vamos ver como fica a derivada do produto. Então, isso daqui, pela definição, é a mesma coisa que o limite, quando x tende a x0, de f vezes g de x menos f vezes g de x0 sobre x menos x0. Mas isso daqui é a mesma coisa que limite, quando x tende a x0, de f de x vezes g de x menos f de x0 vezes g de x0, isso daqui dividido por x menos x0. Então, isso daqui é igual. E agora, como eu sei que a derivada da f é f de x menos f de x0, eu gostaria que aparecesse aqui um menos f de x0. Observe que não posso colocar isso em evidência, porque aqui é g de x e aqui é g de x0. Então, não dá para colocar isso daqui em evidência, mas eu gostaria muito que tivesse um menos f de x0, que eu pudesse colocar essa g aqui em evidência e ficasse g que multiplica f de x menos f de x0, porque aí eu saberia que isso é a derivada da f. Mas eu posso colocar esse valor da seguinte forma. Eu tenho aqui limite, quando x tende a x0, então aqui eu tenho f de x vezes g de x, e agora eu vou colocar aqui menos f de x0 vezes g de x. Pronto. Quando eu faço isso, se eu colocar g de x em evidência, vai ficar f de x menos f de x0. Só que se eu subtrair isso daqui, eu tenho que acrescentar isso daqui para não alterar a minha função. Então, quando eu faço isso, eu subtraio e somo, é como se eu estivesse colocando zero aqui. Então, isso aqui não interfere. E agora vai ficar menos o f de x0 vezes g de x0. Isso daqui dividido por x menos x0. Então, agora eu vou colocar a g de x aqui em evidência. E aqui dá para mim colocar o f de x0 em evidência. Então, fazendo isso, eu tenho limite quando x tende a x0. Então, colocando a g de x em evidência, fica g de x, que multiplica f de x menos f de x0 sobre x menos x0. E aqui vai ficar mais, colocando a f de x em evidência, f de x0, então f de x0 que multiplica g de x menos g de x0 dividido por x menos x0. E agora sim, isso daqui vai me dar a minha derivada no ponto x0. Aqui vai me dar a derivada da g no ponto x0. Lembrando, se a g é derivável em x0, então ela é contínua em x0. Então, se ela é contínua, significa que isso vai para g de x0. Então, portanto, a minha derivada vai ficar f' de x0 vezes a g de x0 mais, repete, a f de x0 vezes a derivada da g. Ou seja, quando eu tenho um produto, né, se eu tenho uma função f vezes g derivada no x, é a mesma coisa que deriva a primeira vezes a segunda, mais repete a primeira e deriva a segunda. Bom, e agora vamos derivar o quociente, né? F dividido pela g derivada no x0. Claro, admitindo aqui que o g de x0 ele é diferente de zero. Então, isso daqui, pela definição, vai ser igual a limite, quando x tende a x0, de f sobre g de x
menos f sobre g de x0 dividido por x menos x0. Então, isso daqui é igual, limite, quando x tende a x0, de f de x sobre g de x menos f de x0 sobre g de x0, isso dividido por x menos x0. Bom, para fazer essa conta, eu posso fazer se eu tiver o mesmo denominador. Mas para fazer com que fique com o mesmo denominador é simples. Aqui, por exemplo, eu vou multiplicar em cima e embaixo por g de x0. Então, multiplico em cima e embaixo por g de x0. E aqui eu vou multiplicar em cima e embaixo por g de x. Em cima e embaixo por g de x. Bom, quando eu faço isso, agora sim, ó, eu tenho o mesmo denominador. Então, isso daqui é igual, limite, quando x tende a x0, então isso daqui vai ficar f de x vezes g de x0 menos g de x vezes f de x0 ou f de x0 vezes g de x, dá a mesma coisa. 0 vezes g de x. E aqui embaixo eu tenho o mesmo denominador. Então, g de x vezes g de x0. Tudo isso dividido por x menos x0. Então, fazendo essa conta, eu tenho que isso daqui é a mesma coisa que aqui é uma divisão de frações, então pego o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Então, isso daqui vai ficar f de x vezes g de x0 menos f de x0 vezes g de x. E aqui fica g de x vezes g de x0. E aqui multiplicar pelo inverso disso é como se eu colocasse 1 sobre x menos x0. Então, colocando 1 sobre x menos x0, 1 vezes isso vai dar isso, e x menos x0 vezes isso é a mesma coisa que colocar aqui embaixo, x menos x0. Então, isso aqui foi, pega o primeiro e multiplicou pelo inverso disso daqui, então deu essa conta. Agora o que eu vou fazer é o seguinte, da mesma forma que eu fiz com o produto, eu gostaria que tivesse um menos f de x0 aqui, porque eu sei que f de x menos f de x0 sobre x de menos x0 seria a derivada da f. Não dá para colocar em evidência, né? Porque aqui eu tenho um g de x, aqui g de x0, mas da mesma forma que eu fiz com o produto, eu vou fazer com esse daqui também, que é o seguinte. Aqui eu tenho f de x vezes g de x0, e agora eu vou colocar menos um f de x0 vezes g de x0. Que agora, ó, colocando g de x0 em evidência, fica f de x menos f de x0. Só que se eu subtrair isso daqui, eu tenho que acrescentar para não alterar a minha função, né? Então aqui é mais f de x0 vezes g de x0. E agora falta isso daqui, que é menos f de x0 vezes g de x. Isso tudo dividido por... deixa eu só consertar aqui. Isso tudo dividido por x menos x0, que multiplica g de x vezes g de x0. Então, agora dá para colocar isso daqui em evidência. Então, isso daqui é igual a limite, quando x tende a x0. Então, colocando isso daqui em evidência, vai ficar
f de x menos f de x0. Isso daqui vezes a g de x0. Isso daqui sobre x menos x0. E agora aqui, eu vou colocar a menos f de x0 em evidência. Então, aqui colocando menos f de x0 em evidência, então aqui vai ficar g de x menos g de x0 sobre, perdão, aqui faltou essa parte que é g de x vezes g de x0. E aqui vai ficar x menos x0, que multiplica g de x vezes g de x0. E agora sim a gente pode terminar. Então, isso daqui é a mesma coisa que a derivada da f, né? f' de x0. Como a g é derivável, tem que a g ela vai ser contínua, portanto a g de x vai tender a g de x0. Então essa g de x aqui, ó, ela tende a g de x0. E aí tem um g de x aqui embaixo, então vai ficar g de x0 vezes g de x0, que vai dar g de x0 ao quadrado. Aqui é a mesma coisa. Esse daqui vai tender a g de x0. Porque a g é contínua, como ela é contínua, quando x tende a x0, vai tender a g de x0. Com esse g de x0, aqui embaixo vai ficar g de x0 ao quadrado. E essa daqui é a mesma coisa que a g' de x0. Então, portanto, o resultado desse limite vai ser o f' de x0 vezes a g de x0 menos a f de x0 vezes a g' de x0. Isso dividido. Então, aqui vai ficar g de x0 ao quadrado, aqui também vai ficar g de x0 ao quadrado, ou seja, vai ficar g de x0 ao quadrado. Ou seja, repetindo aqui, né? Se eu tenho aqui uma f sobre a g e vou derivar isso, então isso daqui vai ser a derivada da primeira, da de cima, vezes a de baixo, menos, repete a de cima, deriva a de baixo sobre a de baixo ao quadrado. Pronto, então a gente tem essa fórmula aqui quando a gente quer derivar esse quociente. Bom, gente, então agora nós vamos derivar a função tangente de x. A função tangente de x é seno de x sobre cosseno de x. Lembrando, né, da fórmula aqui do quociente, que é a derivada do de cima vezes a de baixo, menos, repete a de cima, deriva de baixo sobre a de baixo ao quadrado. E vamos usar isso daqui também quando a gente for derivar a secante. A secante é a mesma coisa que 1 sobre cosseno de x. Então vamos recordar que cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x é igual a 1. Então vamos começar derivando a tangente e vamos usar essa fórmula. Então, derivando a tangente, então vai ser a derivada desse de cima, a derivada do seno, nós já provamos que é cosseno. Então vai ser a derivada do seno, que é cosseno de x, vezes o de baixo. Então, vezes o de baixo vai ficar cosseno vezes cosseno, que vai dar cosseno ao quadrado de x. Menos, repete o de cima e deriva o de baixo. Derivada do cosseno é menos seno. Como já tem um menos aqui, vai ficar menos com menos mais. Então, vai ficar seno ao quadrado. Isso dividido por cosseno ao quadrado de x. Bom, então, isso daqui é igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Bom,
secante é a mesma coisa que 1 sobre cosseno. Então, 1 sobre cosseno ao quadrado é a mesma coisa que secante ao quadrado de x. Então, portanto, a derivada da tangente vai dar secante ao quadrado de x. Agora, vamos derivar a secante. Então, vamos pegar uma função, chamar de um outro nome essa função. Vamos dizer que essa função, estou sem muita criatividade, chamar de u. Minha função u de x vai ser a minha secante de x, que é a mesma coisa que 1 sobre cosseno de x. Então, vamos derivar essa função. Então, derivando essa função vai ser a derivada do 1, derivada do 1 é 0, vezes o de baixo, menos, repete o de cima, e deriva o de baixo. Derivada do cosseno é menos seno. Então, vai ficar menos seno com menos 1, vai ficar mais. Então, vai ficar mais seno de x vezes 1 é seno de x. Então, vou colocar seno de x sobre o cosseno ao quadrado de x. Então, isso daqui é a mesma coisa que seno de x, aqui é 0, né? Sobre cosseno ao quadrado. Cosseno ao quadrado é a mesma coisa que cosseno de x vezes 1 sobre cosseno de x. Bom, isso daqui é a minha tangente e essa daqui é a minha secante. Então, derivada da secante é secante de x vezes tangente de x. Então, derivada da tangente é secante ao quadrado e derivada da secante é a mesma coisa que secante de x vezes tangente de x. Bom, e agora vamos derivar a cotangente de x, que é a inversa da tangente, ou seja, a tangente é seno sobre cosseno e a cotangente é o contrário, é cosseno sobre seno. E a cossecante, que é 1 sobre seno de x. Então, vamos derivar essas duas funções. Então, começando com a cotangente. Então, a derivada, cotangente, é a mesma coisa que deriva o cosseno, derivada do cosseno é menos seno, vezes o de baixo, então vai ficar seno ao quadrado, menos, repete o de cima, e deriva o de baixo. Derivada do seno é cosseno, então por isso que aqui vai ficar cosseno ao quadrado. Isso tudo dividido por seno ao quadrado de x. Bom, colocando menos aqui em evidência, fica menos que multiplica seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x. Isso daqui dividido por seno ao quadrado de x. Isso daqui a gente viu que dá 1, né? Então vai ficar menos 1. Menos 1 sobre seno quadrado de x. Bom, 1 sobre seno é a mesma coisa que cossecante, então 1 sobre seno ao quadrado é a mesma coisa que cossecante ao quadrado. Como eu tenho um menos aqui, então isso daqui vai me dar menos cossecante ao quadrado de x. Então, portanto, a derivada da cotangente é menos cossecante ao quadrado de x. Agora vamos derivar a cossecante. Então, linha de x é a mesma coisa aqui. Derivo de cima, a derivada de cima é 0, vezes o de baixo, menos, repete de cima, vezes a derivada de baixo, a derivada do seno é cosseno de x, isso dividido por seno ao quadrado de x. Então, aqui dá 0, então isso daqui vai ficar menos cosseno de x vezes seno de x vezes 1 sobre seno de x. Então, isso daqui é a mesma coisa que a cotangente e isso daqui é a mesma coisa que a cossecante. Então, portanto, vai dar menos cossecante de x vezes cotangente de x.
Então, portanto, a derivada da cossecante é menos cossecante vezes cotangente. Então, repetindo, derivada da cotangente menos cossecante ao quadrado. E derivada da cossecante é menos cossecante vezes cotangente. Bom, gente, então agora vamos falar da regra da cadeia. Então, a regra da cadeia ele serve para derivar compostas de funções. Então, se eu tenho uma função que ela é escrita como uma composta da g composta com a f de x. Então, eu tenho o seguinte, que se a f ela é derivável na x, e se a f é derivável em x e a g é derivável em f de x, então eu tenho que a minha h ela vai ser derivável em x e a derivada dela ela vai ser igual a derivada da g aplicado na f vezes a derivada da f. Então isso é a regra da cadeia. Então repetindo, né? A regra da cadeia é usada para derivar compostas de funções. E nesse caso aqui, se eu tenho que a minha f é derivável em x e a minha g é derivável em f de x, então a minha h ela vai ser derivável em x e a derivada dela vai ser a derivada da g em f de x vezes a derivada de f em x. Bom, vamos pegar alguns exemplos aqui para a gente utilizar essa regra da cadeia. Então, vamos dizer que eu tenho uma função h de x que é igual a um e elevado a uma f de x, onde essa f aqui ela é derivável. Então, eu posso enxergar essa h como sendo a g de x, que é igual a e elevado a x, e quando eu penso em compor a g composta com a f de x, isso daqui é e elevado a f de x. Ou seja, isso daqui eu posso enxergar como sendo a composta da g, que é isso daqui, pela f de x. Então, se eu for derivar isso daqui, então a derivada dessa função é a mesma coisa que derivada da g aplicado na f vezes a derivada da f. Então, agora, se nós formos fazer isso, eu tenho o seguinte. Se a g de x é elevada a x, então a derivada da g, nós já provamos que a derivada do e elevado a x é o próprio e elevado a x. Mas observe que eu não quero g' de x, eu quero g' da f de x. E daqui eu vejo que a g' da f de x vai dar o e elevado a f de x. Então, portanto, aqui, substituindo, isso daqui ficaria e elevado a f de x vezes o f' de x. Então, portanto, se eu tenho essa função e elevado a f de x, então a derivada é repete o e elevado a f de x vezes a derivada aqui nesse expoente. Então, aqui, digamos, vamos pegar mais um exemplo. Digamos que eu tenha h de x é igual a e elevado a x quadrado mais 2x mais 3. Então, a derivada dessa função, pelo que a gente está vendo aqui, vai ser o e elevado a essa função, x ao quadrado mais 2x mais 3, vezes a derivada disso daqui, que seria a minha f. Derivada disso daqui, que vai dar 2x mais 2. Então, e elevado a uma função, repete o e elevado a essa função vezes a derivada do expoente. Então, isso é a derivada dessa função. E agora vamos derivar a função h de x é igual a ln de f de x. Claro, para fazer sentido, tem que essa minha f de x ela tem que ser maior do que zero. E aqui eu estou admitindo também que 1 sobre f de x vai ser diferente. 1 sobre f', 1 sobre f de x vai ser diferente de zero. Tá? Então, eu estou admitindo que essa função aqui ela é estritamente maior do que zero. Então, aplicando aqui a regra da cadeia, eu vou chamar a minha g de x como sendo um ln de x. Então, nesse caso, eu tenho que a minha g composta com a f de x é a mesma coisa que ln da f
de x, ou seja, isso daqui vai dar a minha h. Então, portanto, a minha h de x é a mesma coisa que g composta com a f de x. Então, a derivada dessa função é igual à derivada da g aplicado na f vezes a derivada da f. Então, lembrando aqui, eu tenho que a derivada da g é a mesma coisa que 1 sobre x. Nós já provamos isso. Mas eu não quero g' de x, eu quero g' da f. Então, g' da f de x é a mesma coisa que 1 sobre a f de x. Então, portanto, substituindo aqui na fórmula, isso daqui vai me dar 1 sobre a f de x vezes f' de x. Então, portanto, a derivada de ln de uma f de x é 1 sobre f de x vezes f' de x. Então, vamos pegar mais um exemplo. Vamos pegar aqui h como sendo ln de x à quarta mais 5x ao quadrado mais 4. Então, a derivada dessa função, pelo que a gente viu, é 1 sobre essa função, né? Então, vai ficar 1 sobre essa função, que é x à quarta, mais 5x quadrado mais 4, vezes a derivada dessa função. Então, a derivada dessa função vai dar 4x ao cubo, mais 10x, derivada do 4 é zero, então vai ficar isso, ó, exatamente como está aqui, 1 sobre a f, 1 sobre a f vezes a derivada da f. Bom, e agora continuando, vamos dar uma paradinha aqui na regra da cadeia e vamos recordar o seguinte, nós provamos que se eu tiver uma função f de x que é igual a 1a vezes x elevado a n, nós provamos que a derivada dessa função é igual a n vezes a vezes x elevado a n menos 1, mas a gente provou isso daqui para n um número natural, né? Então, n aqui é natural. Então, a pergunta é, será que isso daqui vale, por exemplo, para os racionais? Ou seja, será que se eu tiver uma função f de x que é igual a 1a vezes x elevado a uma fração, um p sobre q, será que continua valendo isso? Ou seja, será que quando eu derivar essa função, será que vai acontecer isso? Ou seja, isso daqui daria, no caso, um p sobre q vezes o a vezes o x elevado a p sobre q menos 1. Será que funciona dessa forma? A gente não provou isso, nós só provamos quando n é um número natural. Então, vamos provar isso, né? Vamos provar que se isso daqui é uma fração, também é válido. Então, pela nossa definição, né, eu tenho que f' de x0 vai ser igual a limite, quando x tende a x0, dessa função, que é a, vezes x elevado a p sobre q, menos a f aplicada no x0, que é a mesma coisa que a x0, elevado a p sobre q, isso dividido por x menos x0. Bom, isso daqui é a mesma coisa, eu vou colocar o a em evidência, então, limite, quando x tende a x0, colocando o a em evidência, e isso daqui é a mesma coisa que raiz em relação a q de x elevado a p. Então, isso é a mesma coisa que isso, menos a raiz, aqui vem o q, e aqui vem x0 elevado a p, isso daqui dividido por x menos x0. Bom, eu gostaria de elevar isso daqui a q, porque se eu elevo isso daqui a q, eu vou retirar isso daqui da raiz. E aí eu vou recordar daquela fórmula, né? Se eu tenho, por exemplo,
Vamos colocar aqui um b elevado a q menos um c elevado a q. Isso daqui é a mesma coisa que b menos c, que multiplica. Aí esse daqui entra com um expoente a menos, então vai ficar b elevado a q menos 1. Aí depois mais, aí entra aqui um b elevado a q menos 2, o expoente vai caindo e o expoente do c vai aumentando, até chegar que o expoente do c fica igual a esse daqui, que vai ser c elevado a q menos 1. Então, eu consigo decompor isso dessa forma, a gente já usou essa decomposição. Então, se eu chamar isso daqui de b e esse daqui de c, então eu precisaria multiplicar por essa parte aqui para fazer ficar isso elevado a q e isso daqui elevado a q. Porque se eu elevar isso a q e isso a q, eu vou retirar da raiz. Então, para fazer isso, eu vou multiplicar em cima e embaixo por isso. Então, meu b eu estou chamando disso, então eu vou ter isso daqui elevado a q menos 1. Então, aqui eu vou ter raiz q de x elevado a p, isso daqui elevado a q menos 1. E aqui, até chegar ao último, que é esse meu c aqui, que é raiz q de x0 elevado a p, isso elevado a q menos 1. Lembrando que se eu multiplicar em cima, eu tenho que multiplicar embaixo pela mesma coisa. Eu não vou escrever isso tudo de novo, mas eu quero dizer que é a mesma coisa aqui embaixo, né? Multipliquei em cima e embaixo pela mesma coisa. Então, isso daqui vai me dar limite quando x tende a x0. Então, se eu multiplicar isso daqui por isso daqui, vai ficar esse elevado a q vezes esse elevado a q. Aí vai retirar da raiz. Então, vai ficar a, que multiplica x elevado a p menos x0 elevado a p. Porque eu retirei essa raiz aqui. Essa raiz que é ésima eu retirei quando eu multipliquei por isso daqui. E embaixo eu tenho x menos x0, que multiplica isso daqui, que é o mesmo que isso daqui, né? Então, aqui vai ficar... Isso daqui é a mesma coisa que x elevado a p sobre q, que é isso daqui, elevado a q menos 1. Aqui menos 1, mais, aí vou fazer isso daqui, até chegar a esse último termo aqui, que é o x0 pq, aqui um p, aqui um q, isso daqui elevado a q menos 1. Q menos 1. Ok, então tem isso daqui. Esse daqui nem tem necessidade. Então eu tenho isso. Mas isso daqui é igual a limite quando x tende a x0 de a que multiplica. Isso daqui eu posso fatorar também. Então isso daqui é a mesma coisa que x menos x0 que multiplica x elevado a p menos 1, né, um expoente a menos, e isso daqui vai até chegar nesse expoente aqui, que é o x0 elevado a p menos 1. Né? Esse expoente daqui fica igual a esse daqui. Então, decompus esse polinômio, e aqui embaixo eu vou ter x menos x0. E aqui, lembre, isso daqui eu multiplico esses expoentes, né? Então, isso daqui vai ficar o x elevado a p, que multiplica q menos 1, isso dividido por q. Mais, aí vou fazendo isso até chegar a x0 elevado a p, que multiplica q menos 1, dividido por q. Então, eu tenho isso daqui,
Agora sim, eu posso simplificar esse com esse daqui, e aí o resultado do meu limite vai ser igual. Então aqui observe que eu vou ter p termos, né? Porque quando eu faço aqui x tendendo a x0, vai ficar x0 elevado a p menos 1, x0 elevado a p menos 1, x0 elevado a p menos 1. Eu vou ter p termos com x0 elevado a p menos 1. Então aqui vai ficar a vezes o p vezes o x0 elevado a p menos 1. E embaixo eu vou ter Q termos desse daqui com x0 elevado a p que multiplica q menos 1 sobre q. Então, eu vou ter Q termos desse daqui, né? Então, seguindo o mesmo raciocínio, né? Então, isso daqui eu tenho Q termos, então aqui vai ter Q vezes o x0, porque aqui vai tender a x0, x0 elevado a p que multiplica q menos 1 sobre q. Então, eu tenho isso. Agora, isso daqui é a mesma coisa que aqui eu tenho o P sobre Q, então vamos colocar aqui o P sobre Q vezes o A. E agora, isso daqui, como é uma divisão, eu posso repetir a base e subtrair os expoentes. Então, isso daqui é a mesma coisa que o x0 elevado a P menos 1 menos essa parte de baixo, porque a divisão repete a base e subtrai os expoentes. Então, vai ficar P que multiplica Q menos 1 dividido por Q. Bom, eu vou fazer essa conta aqui fora daqui. Então, vamos realizar essa conta aqui desse lado aqui. Então, eu tenho aqui essa continha, né? Quero fazer essa conta. P menos 1 menos o P. Aí, vou realizar já a multiplicação. Então, vai ficar menos P vezes Q, vai dar menos PQ. Menos P vezes menos 1 vai dar mais P. Mais P. E aqui é sobre Q. E aqui, para ficar igual, para mim poder operar aqui, eu vou multiplicar por Q embaixo e por Q em cima. Que aí sim eu fico com o mesmo denominador. Então, fazendo isso, aqui vai ficar PQ, né? PQ, aqui vai ficar menos Q. E aqui vem menos PQ mais P. Tudo isso sobre Q. Então, dá para simplificar esse com esse daqui. E agora aqui eu vou ter PQ menos Q sobre Q. Ou seja, isso daqui é a mesma coisa que P sobre Q menos 1. Então, portanto, isso daqui é a mesma coisa que P sobre Q vezes o A vezes o x0 elevado a P sobre Q menos 1. Ok, então está provado o que eu queria demonstrar. Então, também vale para a fração. Ou seja, se eu for derivar a fração, eu pego isso, passo multiplicando e retiro um dos expoentes. Então, também é válido. Bom, gente, e agora se eu tenho, digamos que um f de x sendo igual a um x elevado ao número, sei lá, alfa, por exemplo. Onde esse alfa aqui, ele é um número irracional, digamos, né? Alfa é irracional. Ou melhor, em vez de colocar irracional, vamos colocar que ele pode ser qualquer número. Pode ser natural, ele pode ser racional, ou seja, as frações, ou irracional. Então, vamos pegar esse alfa geral. Esse alfa é um número real. E o x aqui
eu vou colocar a condição que o x é maior do que zero. Então, como derivar essa função? Então, quando é natural, a gente usou a definição, conseguimos calcular. Quando é uma fração, conseguimos calcular. Mas e se alfa aqui fosse π, por exemplo, né? Como calcular isso usando a definição? Bom, nesse caso daqui, eu vou utilizar um artifício para derivar essa função. Lembrem o seguinte, se eu tenho um número 4, por exemplo, elevado ao logaritmo do número 4, e isso daqui é o número 5, nós já provamos, mostramos em outros vídeos, que quando esses dois números são iguais, então isso daqui vai me dar esse número. Então, por exemplo, se eu tenho E elevado a ln de 7, por exemplo. Lembrem, ln de 7 é a mesma coisa que o logaritmo de 7 na base E. Então, portanto, isso daqui é a mesma coisa que E elevado ao logaritmo de 7 na base E. Ou seja, como esses dois são iguais, então isso daqui vai me dar 7. Então, se eu pego E elevado a ln, o resultado vai dar isso daqui. Bom, então, recordando isso, vamos considerar que essa função, x elevado a alfa, é a mesma coisa que E elevado a ln de x elevado a alfa. E aí, pela propriedade do logaritmo, eu posso pegar esse número e multiplicar pelo logaritmo, ou seja, pelo ln. Então, isso daqui é a mesma coisa que E elevado a alfa vezes ln de x. Só mais um detalhe aqui, que é o seguinte. Se eu tenho uma constante multiplicada por uma função, né? Então, isso daqui é uma constante multiplicada por uma função. Eu quero saber a derivada disso, de uma constante por uma função. Então, usando a regra do produto, eu tenho que a derivada da constante vezes a função, mais repete a constante e deriva a função. Como eu sei que derivada de constante é zero, então o resultado disso vai ser a constante vezes a derivada da função. Bom, estou falando isso que eu vou utilizar isso aqui em cima. Então, derivada de uma constante vezes uma função repete a constante e deriva a função. Ok. Então, eu tenho que x elevado a alfa é a mesma coisa que isso daqui. E isso daqui eu sei derivar. Eu sei derivar o e elevado a uma função. Porque como eu derivo? Eu repito o e elevado a essa função vezes a derivada dessa função. Isso a gente viu anteriormente. Então, portanto, a derivada da minha função f, nesse caso, vai ser, repete isso daqui, que é e elevado a alfa vezes ln de x, vezes a derivada disso. Bom, a derivada disso isso daqui é uma constante, então repete a constante e deriva o ln de x. Derivada do ln de x é 1 sobre x. Bom, lembrem que isso daqui é a mesma coisa que x elevado a alfa. Então, isso daqui vai me dar x elevado a alfa. Aqui a multiplicação, então tanto faz a ordem, né? Então, vou colocar o alfa aqui, ó. Esse alfa eu vou colocar aqui. Então, isso é x elevado a alfa, o alfa está aqui, vezes x, 1 sobre x. Bom, aqui repete a base e subtrai os expoentes. Então, isso daqui é alfa vezes x elevado a alfa menos 1. Ou seja, também é válido, né? Se eu tenho um x maior do que zero, e eu vou derivar isso daqui, então isso é a mesma coisa que passar o alfa para cá e retirar um do expoente. Eu estou considerando o x maior do que zero para fazer sentido o ln de x, porque lembrem que o logaritmo, esse valor aqui tem que ser maior do que zero. Esse é o domínio da minha função logaritmo. Agora, vamos calcular a derivada, vou chamar isso aqui de um h de x, que é igual a um 3 elevado a uma função, a um f de x, onde esse f é derivável. Então, eu quero calcular 3 elevado a uma função qualquer, onde essa função é derivável.
Então, como derivar essa função? Então, eu vou utilizar a mesma técnica. Isso daqui é a mesma coisa que E elevado a ln de 3 elevado a f de x. Então, isso daqui é a mesma coisa que f de x vezes ln do número 3. Então, derivar isso daqui eu sei. Então, portanto, a minha derivada vai ser igual. Derivada disso, repete isso daqui. E elevado a f de x vezes ln de 3 vezes. E agora eu vou derivar isso daqui. Mas observe que o ln de 3 é um número, é uma constante. Então, eu tenho uma constante vezes uma função. Então, derivada de uma constante vezes uma função é repete a constante e deriva a função. Lembrando que isso daqui, né, que é isso daqui, é a mesma coisa, né, de 3 elevado a f de x. Então, portanto, a minha derivada aqui vai me dar o 3 elevado a f de x vezes ln de 3 vezes f' de x. Bom, então eu peguei um caso geral, então agora fica mais simples. Se eu perguntar, por exemplo, quanto que é a derivada de 3 elevado a x? Então, aqui vai ser a derivada, vai ser, repete o 3 elevado a x vezes ln de 3 vezes a derivada do x. A derivada do x é 1. Então, colocar 1 aqui, não, colocar 1, não colocar a mesma coisa. Então, a derivada disso é 3 elevado a x ln de 3. Se eu tenho h de x é igual a 3 elevado a tangente de x. Então, a derivada vai ser, repete, o 3 elevado a x vezes o ln do 3 vezes a derivada dessa função. A derivada da tangente, a gente já provou que é secante ao quadrado de x. Pronto. Então, a gente criou uma fórmula para derivar funções como essa daqui. Bom, gente, agora vamos usar uma fórmula que é muito importante, que é a mudança de base do logaritmo. Então, se eu tenho um logaritmo de b na base a e quiser mudar para a base c, então isso daqui é a mesma coisa que o logaritmo de b na base c dividido pelo logaritmo de a na base c. Então, eu vou pegar esse b, coloco aqui, esse a, coloco aqui e coloco a base que eu quero. Bom, eu vou demonstrar isso daqui porque isso daqui vai ser importante, né? Quando a gente for derivar funções que é logaritmo sem ser numa base e, ou seja, sem ser o ln, uma outra base. Então, vamos provar isso? Então, para provar isso, eu vou chamar o logaritmo de b na base a de um y. Aqui eu vou chamar que o logaritmo de b na base c é um t. E o logaritmo de a na base c é igual a um p. Ou seja, o que eu quero demonstrar com isso é que o meu y, que vale isso, é igual a o t, que é isso daqui, sobre isso daqui que eu chamei de p. Ou seja, eu quero provar isso, né? Quero provar que o y vai ser t sobre p. Se eu provo isso, eu estou provando isso daqui, porque eu disse que o y vale isso, o t vale esse de cima e o p vale de baixo. Então, daqui eu tenho pela propriedade do logaritmo que a elevado a y é igual a b. Daqui eu tenho que c elevado a t é igual a b, ou seja, b vai ser igual a c elevado a t. E daqui eu tenho que o c elevado a p vai ser igual ao a. Então, agora eu vou pegar isso daqui e substituir no lugar do a. Então, o meu a aqui vai ser o c elevado a p. Então, esse é o meu a, c elevado a p, e eu tenho que isso daqui vai estar elevado a y. E aqui eu tenho que o meu b é a mesma coisa que c elevado a t. Então, isso daqui é a mesma coisa que c elevado a t. Então, agora resolvendo isso daqui, eu tenho que o c vai ser p vezes y, que é igual a c elevado a t. Ou seja, a mesma base. Então, agora, para ter igualdade, só igualar os expoentes. Então, eu vou ter que p vezes y igual a t. Portanto, o y é igual a t sobre p.
Ou seja, é o que a gente queria demonstrar, né? Então vale isso. Então agora a gente vai usar essa mudança de base para derivar logaritmos sem ser na base E. Bom, então agora vamos derivar a seguinte função. Eu tenho uma função, vou chamar aqui de um h de x, como sendo um logaritmo de uma função f de x numa base A qualquer. Então, como derivar essa função? Então, primeira coisa, eu vou precisar mudar para uma base que eu consigo derivar. Eu sei derivar o ln, né? ln de x, por exemplo, eu sei que é 1 sobre x. ln de f de x, eu sei que é 1 sobre f de x vezes a derivada da f. Mas na base A eu não sei derivar. Mas eu posso fazer uma mudança de base, ou seja, isso daqui é a mesma coisa que o logaritmo da f de x na base E, dividido pelo logaritmo de A na base E. Ou seja, isso daqui é a mesma coisa que ln de f de x dividido por ln de A. E isso daqui eu posso escrever como sendo 1 sobre ln de A vezes ln de f de x. Porque aqui é como se tivesse 1 aqui embaixo, né? Quando não tem nada, é como se tivesse 1. Aí você multiplica ln de A por 1, dá o ln de A aqui embaixo. E 1 vezes isso dá isso daqui. Então isso daqui é a mesma coisa que isso. Mas por que eu fiz essa separação? Porque agora eu tenho uma constante, né? Isso aqui é uma constante, é um número, vezes o ln dessa função. O ln dessa função a gente sabe derivar. E a gente sabe que a derivada de uma constante vezes uma função repete a constante e deriva a função. Então, portanto, a derivada do meu h é a mesma coisa que repete a constante vezes a derivada dessa função, que é 1 sobre a f de x vezes o f' de x. Então, se eu perguntasse qual é a derivada da função h de x é igual ao logaritmo de x à quarta mais 5x ao quadrado mais 1, isso na base 3. Então, qual seria a derivada? Então, isso daqui é a mesma coisa que 1 sobre ln de 3 vezes ln de x à quarta mais 5x ao quadrado mais 1. Então, agora, se eu for derivar essa função, isso daqui repete a constante, 1 sobre ln de 3, vezes, a derivada disso inverte isso daqui, 1 sobre x à quarta, mais 5x ao quadrado, mais 1, vezes a derivada dessa função, que vai dar 4x ao cubo, mais 10x. Pronto. Bom, gente, então nós aprendemos da regra da cadeia que se eu tenho uma função h de x, que é igual a um g composta com a f de x, então se a f é derivada em x e a g é derivada em f de x, então nós vimos pela regra da cadeia que h é derivada em x e a derivada vai dar a derivada da g aplicado na f vezes a derivada da f. Mas e se eu tenho várias compostas, ou seja, digamos que a minha h ela é g da f de u de v de k de x. Olha, coisa imensa. Deixa eu ver quantos tem aqui. 1, 2, 3, 4. Isso tudo aqui. Ó. Como é que eu vou aplicar a regra da cadeia em várias compostas? Então, o que eu faço é bem simples. Eu vou considerar a derivada disso, vai ser... Vou considerar essas duas funções aqui, essas compostas, ou seja, vai ser essa função composta com essa função. Então, vai ficar a g' aplicado nessa função, que é a f de u de v de k de x vezes a derivada da minha f. Então, a derivada da minha f eu vou colocar entre parênteses, ou seja, eu tenho f de u de v de k de x
e eu quero derivar isso daqui. Mas como é que eu derivo isso? Derivar isso aplica a regra da cadeia. Essa com essa função aqui, por exemplo. Então, isso daqui é a mesma coisa que g' da f de u, de v, de k, de x, vezes, agora aplicando aqui a regra da cadeia na f e nessa função aqui. Então, vai ficar f' aplicado no restante, né? Ou seja, em u, de v, de k, de x, vezes a derivada dessa função aqui. Então, a derivada dessa função eu vou colocar dessa forma, u de v de k de x. Então, derivada dessa função. Mas como eu derivo essa função? É uma composta, aplico de novo a regra da cadeia. Ou seja, isso daqui é a mesma coisa que g' da f de u, de v, de k, de x, vezes a f' aplicada em u, de v, de k, de x, vezes, aqui aplicando a regra da cadeia, vai ficar derivada da u aplicado em v de k de x, vezes a derivada disso daqui, ou seja, a derivada de v de k de x. Mas como eu derivo isso? É uma composta, aplica a regra da cadeia. Então, isso daqui é g' aplicado em f de u, de v, de k de x, vezes, acho que faltou mais um parênteses, vezes a f' de aplicado em u, de v, de k de x, 1, 2, 3, vezes a u' aplicado em v de k de x, vezes, isso daqui aplicando a regra da cadeia, vai ficar v' aplicado em k de x, vezes a derivada de k. Ou seja, a regra da cadeia, o que eu vou fazer é, primeira função, deriva, aplicado no resto. Depois vai para a segunda, deriva, aplica no resto. Depois vai para a terceira, deriva e aplica no resto. Depois vai para a quarta função, deriva ela, aplica no resto. Depois vai para a última função, deriva, aplicado em x. Então, é assim que eu aplico a regra da cadeia sucessivamente, né? Então, com isso, só com essa fórmula daqui eu consigo aplicar a derivada de uma função com várias compostas. Vá aplicando a regra da cadeia sucessivamente. Então, agora vamos pegar um exemplo para a gente aplicar a regra da cadeia onde tem várias compostas. Bom, gente, então vamos derivar essa função aqui com várias compostas. Então, começando aqui a derivar, então observem que a primeira função que eu vou derivar aqui é o expoente, porque é a tangente disso tudo elevado à quinta. Então, essa é a minha primeira função, é o expoente. Então, derivando aqui o expoente, vai ficar 5 tangente à quarta de toda essa função. Então, vai ficar aqui cotangente ao cubo de ln de x à quarta mais 5 elevado a cossecante de x. E agora eu vou derivar. Derivei o expoente, agora falta derivar a secante. Derivada da tangente. Derivada da tangente é secante ao quadrado. Então, aqui vem secante ao quadrado de tudo isso daqui. Então, secante ao quadrado de cotangente ao cubo de ln de x à quarta mais 5 elevado a cossecante de x. Então, aqui, fecha aqui, vezes. Continuo multiplicando. Então, vezes, continuo multiplicando. Derivei a tangente, então a próxima função a derivar vai ser o expoente. Então, vou derivar esse expoente. Então, vai ficar 3 cotangente ao quadrado de toda essa função, de ln de x à quarta mais 5 elevado a cossecante de x vezes.
Derivei o expoente, agora vou derivar a cotangente. Derivada da cotangente é menos cossecante ao quadrado. Então, aqui vai entrar menos cossecante ao quadrado de ln, ou seja, cossecante, derivada de ser cossecante, disso daqui. Então, ln de x à quarta mais 5 elevado a cossecante de x. Então, aqui terminou. Agora, vezes. Então, derivei a cotangente. Agora, a próxima função a derivar vai ser o meu ln. Como é que eu derivo o ln? Então, continuo aqui com vezes. Derivada do ln é inverter isso daqui. Então, vai ficar 1 sobre x à quarta mais 5 elevado a cossecante de x vezes. Agora, eu vou derivar o que está aqui dentro. Então, derivando o que está aqui dentro, vai ficar 4x ao cubo, mais, lembrando que a gente já derivou esse tipo de função, no exercício anterior eu tinha derivado 3 elevado a um f de x, então aqui é a mesma coisa. Então, isso daqui vai me dar 5 elevado a cossecante de x vezes ln de 5 vezes a derivada disso daqui. Derivada de cossecante de x é menos cossecante de x vezes cotangente de x. Então, aqui é menos cossecante de x vezes cotangente de x. A gente criou uma fórmula para isso daqui, né? No exercício anterior, a gente criou uma fórmula. Bom, aqui terminou a derivada, mas só para frisar essa fórmula daqui, eu vou fazer novamente, tá? Então, vamos pegar aqui uma função, que eu vou chamar de u, como sendo, em vez de ser 5, vamos pegar um número qualquer. Vamos pegar um número qualquer a, elevado a uma função, não vou chamar de cossecante não, vou chamar de uma função f de x, onde esse meu a aqui, ele é maior que zero. Então, como eu derivo isso daqui? Vamos reprisar, só que agora pegando um número qualquer, onde esse número é maior que zero, e pegando uma função qualquer. Então, vamos ver que realmente a fórmula geral é isso daqui. Então, revisando, então, esse u de x, que é o a elevado a f de x, ele pode ser escrito como e elevado a ln de a elevado a f de x, que é a mesma coisa que e elevado a f de x vezes ln de a. Então, lembrando, a derivada disso daqui é derivada do e elevado a isso, você repete isso daqui, ou seja, e elevado a f de x vezes ln de a, vezes a derivada do expoente. Então, aqui eu tenho a constante vezes a função. Então, repete a constante e deriva a minha função. Pronto. Então, isso daqui é a mesma coisa. Isso é a mesma coisa que o a elevado a f de x, né? Então, isso daqui é a mesma coisa que o a elevado a f de x. Então, fica o a elevado a f de x vezes ln de a vezes a derivada da f. Então, foi isso que nós fizemos. Então, a derivada disso daqui é a, no caso 5, elevado à função, vezes ln de a, ou seja, ln de 5, vezes a derivada da minha função. Bom, então agora vamos resolver a terceira questão do teste da química. Bom, gente, então agora vamos derivar essa função. Essa é a terceira questão do teste da química. Então, para organizar isso, eu vou chamar essa função aqui de cima de uma g de x e essa função de baixo de um h de x para ficar organizado. Então, eu vou ter que a minha g de x, ela vai ser a logaritmo na base 3 de cotangente ao quadrado de x ao cubo mais 3 elevado a x. Isso daqui vai ser a minha g e a minha h vai ser essa função de baixo. Então, a minha h de x vai ser 5 elevado a cossecante de x vezes secante de x. Então, portanto, a minha f de x
ela é igual a raiz sétima da g de x dividido pela h de x. Bom, isso daqui é a mesma coisa que g de x sobre h de x elevado a 1/7. Então, se eu for derivar essa função, eu tenho que a f' de x é a mesma coisa, pega 1/7, passa multiplicando, vezes o g de x sobre h de x elevado a 1/7 menos 1. 1/7 menos 1 vai dar menos 6/7. Vezes a derivada dessa função que está aqui dentro. A derivada dessa função que está aqui dentro, como é um quociente, então isso daqui é a mesma coisa que a derivada do de cima, vezes o de baixo, menos, repete o de cima, deriva o de baixo, sobre o de baixo ao quadrado. Então, sobre o h de x ao quadrado. Pronto, então para resolver isso daqui, basta agora eu derivar a minha g e derivar a minha h e substituir aqui e pronto, acabou. Então vamos organizar essa g aqui de forma que fique fácil para a gente derivar ela. Então aqui vamos colocar a g de x fazendo a mudança de base. Então eu posso dizer que a minha g de x é a mesma coisa que 1 sobre ln de 3 vezes ln de cotangente ao quadrado, cotangente ao quadrado de x mais 3 elevado a x. Então, derivando essa função aqui, né? Então eu tenho que a g' de x vai ser igual, repete a constante, 1 sobre ln de 3, vezes a derivada disso. A derivada disso inverte, né? Então isso daqui vai ficar 1 sobre, que é cotangente ao quadrado de x mais, perdão, aqui não é x, aqui é x ao cubo. Aqui é x ao cubo, aqui é x ao cubo. Então, de x ao cubo mais 3 elevado a x. Vezes, agora eu vou derivar o que está aqui dentro. Então, primeiro derivo o expoente, então vai ficar 2 vezes cotangente de x ao cubo mais 3 elevado a x. Vezes, bom, derivei o expoente, agora eu vou derivar a cotangente. Derivada da cotangente é menos cossecante ao quadrado. Então, aqui vou colocar entre parênteses, menos cossecante ao quadrado de x ao cubo mais 3 elevado a x. Isso daqui vezes, então continua aqui a multiplicação, né? Vezes, e agora falta derivar isso daqui. Derivada disso daqui vai dar 3x² mais derivada de 3 elevado a x é a mesma coisa que 3 elevado a x vezes ln de 3. Pronto. Derivei a minha g. Agora, a última função a derivar é essa h aqui, né? Então, derivando a h, eu vou ter, esse aqui é um produto, então vai ser a derivada do primeiro, vezes o segundo, mais repete o primeiro e deriva o segundo. Então, vamos derivar isso daqui, nós até desenvolvemos uma fórmula para derivar isso. Então, isso daqui vai ser 5 elevado a cossecante de x, vezes ln de 5, vezes a derivada da cossecante. A derivada da cossecante é menos cossecante de x, vezes cotangente de x. Bom, então a gente derivou a função, agora vezes a secante de x, mais, agora eu vou repetir essa função, 5 elevado a cossecante de x, vezes, agora a derivada da secante.
derivada da secante de x é secante de x vezes tangente de x. Então, aqui vai ficar secante de x vezes tangente de x. Pronto. E agora, para ter toda a derivada, é só pegar isso daqui e substituir aqui nessa fórmula. Mas não precisa fazer isso, deixa dessa forma. E, portanto, a gente terminou essa questão. Bom, obrigado a todos e até o próximo vídeo.